vocês, enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade que Jesus nos dá. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, porque sem Jesus nada podereis fazer. 100% dependente do Espírito Santo, e peço a Deus que venha me usar aqui essa noite, que o Senhor cresça e eu diminua, e que as glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, igreja? Amém. Diz assim: e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, o seu clamor subiu a Deus, e por causa da servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ainda com a Bíblia aberta, Êxodo capítulo 13, versículo 17, versículo 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17, versículo 18. 17, 18 do capítulo 13 diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém? Toma assento, glorifica, adora ao santo nome do Senhor. Quero agradecer também ao meu sogro Elias, evangelista Elias, que nos fez o convite, e agradecer a pastora Eliane pela confiança que nos dá de estar ministrando a palavra de Deus. Igreja do Senhor Jesus, Deus, Ele fala desde o começo do culto. Se os irmãos estão ligados no culto e prestando atenção, porque Deus não fala somente na palavra, mas Deus fala no culto desde o começo dos louvores, desde a oração. O Senhor Jesus tem falado, e o Senhor diz que aonde há um ou dois reunidos no seu nome, Ele garante, não sou eu que estou dizendo, mas Jesus garante a presença dele. Então, se tem um ou dois ou três aqui, já é o suficiente para a presença de Deus estar. Então, nós cremos pela fé, nós não vemos, mas sentimos a presença do Espírito Santo que paira sobre este lugar esta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, para nós entendermos os textos que nós lemos, vamos entender o contexto da história, porque a nação de Israel, ela nasce através de Jacó e os seus filhos. Jacó e seus filhos vão morar com José no Egito, e lá eles fazem moradia, constroem sua família e vivem sua vida. O Egito era a maior potência daquela época, e era o único lugar que tinha alimento, porque José, ele fez um grande trabalho ali como o segundo homem mais poderoso da terra. Nós sabemos que quando Deus dá um sonho a Faraó, José, ele interpreta esse sonho, e por causa dessa interpretação, Deus, através de Faraó, honra José, e José se torna governador do Egito. E lá José tem sabedoria e inteligência em dos 7 anos de bonança, estocar alimento, guardar os alimentos, porque Deus deu um sonho a Faraó, que haveria 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas estavam devorando as 7 vacas magras. Então a interpretação é que haveria 7 anos de bonança, e as vacas magras eram 7 anos de escassez. Então Deus alertou através de sonho aquilo que aconteceria. E aconteceu o que? José, então, durante 7 anos estoca alimentos, eles se previnem, e nos outros 7 anos haveria 7 anos de fome. Então o Egito era o único lugar habitável, o lugar onde teria alimentos. Então José não poderia sair do Egito. Por quê? Porque ele fez coisas grandiosas ali no Egito, e o Faraó não ia deixar ele sair, porque ele salvou o povo do Egito. Então Deus manda
José, então, já que eu não posso sair, vou trazer minha família para morar no Egito. E ali, a nação de Israel se multiplica. A nação de Israel cresce. A Bíblia diz que Faraó ele começa a observar a nação de Israel e vê que eles se multiplicam de uma forma grandiosa. Eles se multiplicam apesar da dor, apesar de como Faraó judiava deles, maltratava eles. Quanto mais batia no povo, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. A nação de Israel começou com apenas uma família, agora já se tornam milhões de pessoas. Gerações e gerações foram passando no Egito. Só que, irmãos, o fato do povo de Deus morar no Egito não significa que eles deixaram, que Deus deixou e Deus se arrependeu de escolher eles como povo. Certamente, morando lá no Egito, eles aprenderam coisas que desagradavam a Deus. Eles aprenderam a idolatria, aprenderam a lascívia, aprenderam várias coisas que desagradavam ao Senhor. Só que nesse período que o povo está no Egito, irmãos, eles fazem algo grave e preocupante. Eles esquecem de Deus. Eles esquecem das histórias que eles ouviam de seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando o crente esquece de Deus, irmãos, ele está numa rota, num caminho muito perigoso. Porque quanto mais as pessoas se esquecem de Deus, menos agrada ao Senhor. E as atitudes daquele povo desagradavam ao Senhor. O povo ficou 430 anos no deserto. É muito tempo. Gerações passaram, morreram e não saíram da escravidão. Eles ficaram 430 anos. Então quer dizer que Deus não observava o povo dele. E muitas questões vêm, muitas perguntas vêm. Como é que Deus permite ou consegue ver o povo sofrer e simplesmente não agir? Percebe-se, irmãos, que a ação de Deus depende muito mais da ação do povo. O povo não buscava a Deus, não orava a Deus, esqueceu de Deus. Ao invés de se humilhar, de se quebrantar, de buscar o Senhor, de orar, eles murmuravam, reclamavam, questionavam. Por que daquela situação? Por que está acontecendo aquilo conosco se nós somos o povo escolhido de Deus? É nas situações difíceis da vida que nós levantamos questionamentos. Aonde Deus está que permitiu isso? Por que Deus não faz algo? Ou por que Deus ainda não fez? Se eu sou filho de Deus. Há situações da nossa vida que nós não entendemos. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus tapou os olhos. Parece que Deus abandonou. Mas, irmãos, a questão não é que Deus abandonou, não. Deus, nesses 430 anos, Ele observou o povo. Só que o povo não enxergava a Deus em meio às dificuldades. E nos meios das dificuldades, nós não enxergamos Deus. Nós não conseguimos ver Deus naquela causa. E o povo então murmurava e Deus olhava lá de cima e Deus não tinha reação. Mas quando o faraó morre, aquele faraó que estava ali maltratando, oprimindo, machucando o povo, diz que eles suspiraram. Eles tiveram um tempo para respirar. Um tempo, quando fala suspirar, eles tiveram um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. E é neste momento que alguém, numa racionalidade, eles passam, peraí, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, e a nossa situação continua a mesma. Vamos fazer algo diferente. Vamos orar.
Vamos buscar esse Deus que os nossos pais contaram para nós, que realizou milagres grandiosos na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse todo esse tempo a qual nós vivemos, ainda nós não oramos, não buscamos, não clamamos. Então vamos experimentar, nos ajoelhar, se humilhar, para ver o que acontece. E quando a nação se une, ora e busca a Deus, Deus já não olha mais com um olhar normal. A Bíblia diz que os olhos do Senhor se atenta àquele povo. Depois de muito tempo, aquele povo, ele começa a entrar no mundo espiritual. Eles começam a quebrar as barreiras do céu. E a oração, ela chega como um cheiro agora suave, um cheiro bom. Porque a reclamação, a murmuração, ela cheira mal às narinas de Deus. Mas o clamor, a oração, a humilhação, Deus, ele respira um ar perfumado, um incenso perfumado. A oração de um justo, igreja, muitos são em seus efeitos. Agora o povo chama a atenção de Deus, e Deus olha fixo aquele povo. Chamar a atenção de Deus significa que Deus vai fazer algo, porque Deus reage à ação muito mais do que Ele faz pela sua soberania. Quer dizer que Deus intervém, Deus age ou reage através de uma ação do seu povo. Agora Deus, ele vai agir. Agora Deus, igreja, vai entrar em cena. Agora é com Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus. Você clama, você chora, você busca. Agora é com Deus. Porque a oração, ela tem resultado. A oração, ela tem resposta. O clamor tem resposta. Quando você se humilha diante de Deus, aleluia. Eu sinto a graça. Deus, ele olha atentamente e diz para você: filha, agora eu vou agir. E quando Deus age, ninguém pede. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Não há ninguém que impeça. Quando Deus quer fazer, pode levantar oposição, pode se levantar quem quer. Quando Deus quer salvar, quer honrar, quer abençoar, não adianta se levantar, lutar contra você, porque quando Deus opera, Ele é Deus do impossível, e para Ele nada é difícil. Você clamou, você chorou, você buscou, agora é tempo de colher resultado. Aleluia. Exaltado seja o nome de Deus. E sabe o que Deus faz? Ele pega um homem que era príncipe do Egito. Ele tinha roupas egípcias. Ele usava, ele falava a língua egípcia. Ele fez faculdade no Egito. Ele era príncipe, respeitado. Mas quando ele viu um egípcio maltratando alguém que tinha o seu sangue, ele falou: eu não posso aceitar isso. Moisés defende aquele homem, mata um egípcio. O faraó descobre e ele foge para o deserto. E durante muito tempo ele pastoreia as ovelhas do seu sogro, achando que ali seria a sua vida.
Só que Deus tinha um plano para Moisés. Não foi à toa que Moisés sobreviveu ao massacre que Faraó fez. Porque quando o Faraó vê a nação se multiplicar, eles temem, porque a nação de Israel, ela dava o dobro da nação do egípcio. Então, vai que eles se revoltam conosco e querem nos afrontar. O inimigo, ele quer fazer você se sentir inferior. O inimigo, ele quer tirar o seu valor. O inimigo, ele coloca situações em sua mente para você se achar um nada, para você se achar uma pessoa inferior, para você achar que não tem jeito. Os egípcios, ele oprimiam o povo de Israel, para o povo de Israel não ter mais autoestima, não ter mais expectativa de vida. É isso que o inimigo quer fazer conosco. Mas Deus, ele tem um plano para mim e para você que essa noite. Moisés não sabia, mas ele seria maior do que um príncipe. Moisés, ele era cotado até para assumir o trono de Faraó. Mas o que ele não sabia é que Deus, ele teria algo muito maior na vida de Moisés. De pastorear ovelhas no deserto, Moisés, ele foi ser o líder da nação de Deus. Talvez você olhe para a sua situação hoje, você nem imagina o que Deus tem para você. Talvez você se sente uma pessoa inferior. Talvez você não tenha uma expectativa na obra de Deus e acha que Deus não tem nada para você nessa terra. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma obra em sua vida, que Deus tem algo novo para você. Hoje você não contempla, hoje você não pode imaginar, mas eu sirvo um Deus que surpreende, e Ele está dizendo que Ele vai surpreender você. Quando menos você imaginar, Ele vai te usar, capacitar, Ele vai te preparar. Mas antes disso tem um processo, e esse processo é deserto. A caminhada, o início, a preparação, porque antes de Canaã tem um deserto no meio. O ponto de partida é quando você levanta a mão e aceita Jesus. A partir daí você é um escolhido dele, porque ele conta com você. Ele precisa de você, mas ele não depende de você. E ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Ele procura pessoas como o profeta Isaías, que ele mesmo reconhece: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que Isaías está querendo dizer? Senhor, eu não sou capacitado, eu não sou digno de fazer a tua obra, mas eis-me aqui. Se precisar, conta comigo. Se precisar, eu estou aqui. Coloca as tuas palavras em minha boca e me usa nessa terra para ganhar almas, para fazer a obra e levar a tua palavra. Quando o povo clamou, Deus larga o seu trono e desce no monte Sinai, no monte Horebe. E ele vai ter um diálogo com Moisés. E diz: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Os meus ouvidos têm ouvido a sua oração. Quer dizer que Deus não ouvia antes? Deus ouvia e via. Só que o povo entrou no mundo de Deus. Quando clama e ora, você entra no mundo de Deus. E Deus decidiu agir em favor do seu povo. Deus não esquece de mim, não esquece de você.
Por nenhum momento, igreja. Por mais que a situação esteja difícil, creia que Deus está contigo. Amém. Aleluia. Ele não desampara o crente. Davi vai dizer no Salmos 37, versículo 25: fui jovem, ele velho, vai dizer: fui jovem e hoje sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nem o teu filho a mendigar o pão. Se você está no deserto, mas está com Deus, Deus cuida, como foi falado aqui. Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Então Deus age, Deus tem um diálogo com Moisés, os irmãos sabem. Moisés não queria ir. Só que, irmãos, quando Deus escolhe, irmão, não adianta você colocar outra pessoa no lugar. Moisés fala: coloca Arão, Arão fala melhor do que eu. Sou pesado em línguas, não sei falar. Deus fala: eu falo com você, Moisés, você é meu escolhido. Você pode até falar para Arão, Arão pode ser teu porta-voz, mas a minha intimidade é contigo. Para Arão eu tenho um outro negócio, mas com você eu tenho algo maior. Aleluia. Você não vai ser pastor de ovelha no deserto, você vai ser o líder da minha nação. E vai tirar aquele povo que clamou, que orou, que buscou. Através de você vou operar grandes maravilhas e milagres, a qual ser humano nenhum viu. E aonde Deus operou mais milagres, igreja, na Bíblia, foi lá no Egito, no deserto. Para nós termos experiência com Deus e ver Deus agir na nossa vida, é necessário passar no deserto. Se você ainda não passou, um dia você vai passar. Se até Jesus foi levado para o deserto, Jesus, antes de começar seu ministério, ele foi para o deserto, não por conta própria, mas diz a Bíblia que o Espírito levou ao deserto. 40 dias e 40 noites, Jesus permaneceu lá. Entende, igreja, que deserto não é a morte, não é a derrota. Deserto é preparação de ministério. Deserto é preparação de chamado. Aleluia. Louvado seja o santo do Senhor. E quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem felizes e animados. Depois de tanto tempo, o povo sai do lugar onde era oprimido, escravo. O povo de Israel ganhou a liberdade. E não tem liberdade, não tem preço. Você ser livre, você ter liberdade. Hoje nós temos a liberdade, estamos adorando a Deus. Aqui não é proibido de dar glória a Deus e aleluia. Aleluia. Nós estamos na presença de Jesus, nós temos a liberdade de professar a nossa fé, de pregar a palavra, de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Mas vai chegar um tempo que nós vamos ser privados de tudo isso. Hoje você tem a liberdade de confessar a Deus, de clamar a Deus, de orar a Deus. Orar é falar com Deus, conversar com Deus. Quando o povo sai, eles acham que vão ir para o paraíso. A Bíblia diz, vamos lá para o capítulo 13. Você que trouxe a Bíblia. Versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. O chamado de Deus, meus irmãos, existem etapas a se cumprir. Não podemos dar um salto maior do que aquilo. O deserto, meus irmãos, antes de Canaã, que é o paraíso, a terra que mana leite e mel, o deserto está no meio, mas havia um caminho mais perto.
havia um caminho mais fácil, mas Deus não deixa você por esse caminho mais perto e mais fácil, porque aquilo que Deus tem para você é algo grandioso, e se tu for pelo caminho mais perto e pelo caminho mais fácil, você corre o risco de não saber administrar. Porque para receber as coisas de Deus é preciso estar preparado, é preciso ter estrutura, é preciso ter suporte. E se você for rápido demais, você não aguenta, você não suporta, e a tua estrutura é danificada. O primeiro vento você balança, a primeira provação você vai desistir, a primeira luta você vai achar que Deus esqueceu. Então Deus fez o povo ir pelo caminho mais longo, porque Deus queria tirar o Egito do coração deles. Aleluia. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito eles carregavam em seu coração. E o período do deserto era o período para eles esquecessem da onde eles foram tirados. E agora pensar que agora é uma nova vida, uma nova história, um novo lugar, um lugar melhor para se morar, é um lugar onde Deus reservou para seu povo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quer chegar a Canaã? Vai ter que passar pelo deserto. Havia um caminho mais perto. Você quer ir pelo caminho mais perto? O caminho mais perto não é o caminho que Deus quer que você treine. Existem etapas a se mover. Só que deserto, irmãos, não é para ninguém morar. Ninguém consegue morar no deserto. A palavra deserto já fala, não há nada. É escassez. Quando eu falo deserto, eu não falo de uma forma literal para os irmãos, mas para o crente deserto são situações difíceis que nós passamos na vida. Enfermidades é um deserto que o crente passa. Problemas com os filhos é um deserto que o crente passa. Problema na família, problema com o marido, com a esposa, problemas ministeriais, problemas no emprego, problema na escola. Todo mundo está passando algum deserto da vida. E muitas vezes você não entende porque Deus permite isso. Mas tudo tem um propósito. Tudo, irmãos, tem um propósito. Quando o povo se depara com o deserto, o povo começa a murmurar, a questionar a Deus. E quando você questiona a Deus, Deus fica triste. Porque Deus nunca vai tirar você de um lugar ruim para te colocar num lugar pior. Deus nunca vai tirar você de uma situação, te colocar num lugar pior. Por isso, irmãos, a precipitação é algo preocupante. Não devemos reclamar antes do tempo. Precisamos entender todo o desfecho. Precisamos esperar em Deus e crer que o mesmo Deus que tirou a nação do Egito é o mesmo Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Amém. E mesmo que o caminho ao deserto à frente, é esse Deus que vai na frente, como diz a Bíblia, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo é o teu nome. O deserto, irmãos, Deus está com você. A presença dele vai na frente. Ele levou você no deserto não para morrer, não para definhar, não para parar ali, mas no deserto Deus está preparando você. No deserto Deus está poupando você de ver muitas coisas.
Porque no caminho mais perto haveria guerra, e a nação de Israel não era um povo de guerra. Era um povo que tinha baixa estima, era um povo judiado, era um povo fraco espiritualmente, não suportaria ver uma guerra. E o maior temor de Deus era que o povo voltasse para o Egito, da onde o Senhor tirou. Deus não chamou você e não tirou você do mundo para você voltar para o mundo. Deus tirou você do mundo porque Ele tem algo especial para você. Amém, glória a Deus. Ai, suí, Louvado sejas tu, Senhor. Ah, Senhor da glória, Rabasui, Pelabradácia, ai, Arabato, que me nasce. Lembra de onde Deus te tirou essa noite? Lembra quem você era? Aí a Suicai, Nemanto, quer, Yamadácia, da onde Deus, Senhor, te tirou? Será que o deserto que você está passando é pior do que da onde o Senhor tirou? No deserto, Deus queria apagar as lembranças do Egito. Quem você era antes de Deus te tirar do Egito? Aonde você estava? Deus não tirou ninguém do mundo para morrer no deserto. Deus tirou você do mundo para te dar um novo nome, é para te dar uma nova história, é para trazer alegria para você e felicidade. Deus te tirou de uma situação pior. Hoje você está num ambiente onde a presença do Espírito Santo se encontra. E aonde a presença do Espírito Santo, a paz, a harmonia, a alegria, é regozijo no Senhor. A presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Outrora, talvez você estava no mundo, em outro lugar, no Egito, sofrendo, apanhando, escravo do inimigo. Hoje você está na presença do Santo, do Santo, do Santo, do Santo. Deserto é passagem. Deserto não é para sempre. Mas você escolhe se você quer ficar 40 dias ou 40 anos. 40 dias é para quem está obedecendo. 40 anos é para quem desobedece. Aleluia. Eu acho lindo, irmãos, que no deserto, Deus, Ele poderia ter tirado o povo do Egito e concluído a sua ação. Já tirei o meu povo do Egito, era isso que eles queriam, a liberdade. Mas Deus fez questão de acompanhar o povo. Deus poderia deixar o povo tomar o seu próprio rumo. Vocês estão livres, fazem o que vocês quiserem. Mas o próprio Deus, em uma coluna de nuvem, começou a guiar o povo. Sabe por quê? Porque deserto é calor extremo. No deserto faz 40, 45 graus, 50 graus de dia. É um calor insuportável. Sem a coluna de nuvem eles morreriam no deserto. Deus, sabendo disso, Ele fala: eu vou na frente, guiando vocês. E de noite faz frio extremo. É o extremo para o outro. De dia faz muito calor, de noite faz muito frio. Só que a Bíblia diz que de noite a coluna de fogo acompanhava o povo de Israel. Deus não mandou anjo. Deus, Ele próprio desceu do céu e guiou o povo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Jesus, nessa noite, Ele quer ser o guia nessa prova que você está passando. Amém. Ele quer levar você para um lugar melhor. Glória a Deus. Jesus, Ele quer ser o seu guia essa noite. Aleluia. Deus está falando: ei, nesse deserto eu levo você, eu cuido de você. A provisão
provisão é minha, no deserto eu estou cuidando do meu povo, e o meu povo não vai ser desamparado. Ai, irmãos, o mundo não é melhor do que estar na presença de Deus. Tem pessoas que falam, no mundo eu não passava por isso, eu não passava por aquilo. Mas eu tenho convicção do que eu falo. É melhor passar o deserto com Deus do que passar deserto sem Deus. Porque mesmo que a situação esteja difícil, você sabe que a qualquer momento Deus pode entrar na situação e mudar a sua história. E agora uma pessoa que não tem Deus. Aleluia. O deserto não é fácil. O deserto é difícil. Mas Deus, irmãos, Ele não chamou ninguém para morar no deserto. Quando vem murmuração, você está fazendo um lote no deserto. A cada murmuração é um tijolo que você constrói. A cada reclamação, a cada dúvida, é um tijolo que você constrói, uma casa que você está construindo no deserto. Mas quando a adoração, fé e esperança no Senhor, e saber que o deserto é passagem, é temporário, é uma situação que vai passar. Só que Deus fala, eu estou permitindo, porque é preciso que você aprenda algo. O deserto que você passa é Deus permitido, porque tem algo que precisa você aprender. Deserto é para você crescer, deserto é para você ter estrutura, e Deus permite essa situação para você buscar mais, orar mais, louvar mais, adorar mais. Amém. Muitos querem Canaã, mas poucos estão preparados. Aleluia. Deserto é o ponto de partida para quem tem chamado de Deus. E hoje fala para você essa noite, dê o primeiro passo. Amém. Não temas o deserto da vida. Aleluia. Caminha sobre a minha direção. Porque quem caminhar sobre a direção de Deus, Deus levará ao lugar aonde mana leite e mel. Amém? Vamos se colocar de pé, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Essa mensagem é uma mensagem reflexiva, de reflexão, para você refletir e entender que Deus nunca esquecerá de você. Amém. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer do filho que tanto amas, do filho que carrega entre o ventre, que não se compadeça dele? Ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei.